Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Resumão completaço de todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo até o destino final, que é a América do Norte. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários da lenda das lendas hoje, né? Time completaço aí do Hanamaru. Mr. Thiago Henrique Cruz e também Mr. Thiago Bom Tempo. Mr. Good Time, meu global favorito. Tudo bem com você, meu querido? Olá, tudo ótimo. Maravilha. Tiagão, meu lindoso, como é que você tá? Tudo certinho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos juntos para mais um Hanamaru Podcast. Há uma vitória agora, né, praticamente. Dá pra gente cravar já que o Japão fez muito bem aquilo que tinha que ser feito. Voltamos com mais 2 vitórias após essa data de eliminatórias. E o Japão muito próximo mesmo de mais uma vez ser uma das primeiras seleções, para não dizer a primeira, a cravar o seu pezinho para a próxima Copa do Mundo. E 2 jogos interessantes, né? Um jogo contra a Indonésia que deu o que falar nos momentos, né? Bastante coisa aconteceu nesse jogo. E depois um jogo já bastante esperado pelos torcedores do futebol japonês, que foi esse jogo da volta, né? Contra a seleção chinesa. E muito se esperava desse jogo. Teve lá os seus percalços, como sempre tem jogo contra a China, mas 2 resultados muito positivos. O Japão volta com mais 6 pontos na bagagem e agora aguarda o ano que vem para definir o seu caminho para a Copa do Mundo. Maravilha, Tiagão. Lembrando que o Japão já está garantido, pelo menos na repescagem da próxima fase, né? Muito difícil do Japão aí de cair tanto para ficar fora da primeira e segunda posição, né? Mas pelo menos se acontecer um pequeno deslize aí e se as outras equipes resolverem jogar muita bola, o que não jogaram até agora, pelo menos para uma próxima chance aí, o Japão já está garantido, né? No primeiro jogo aqui falando, um jogo que, apesar do placar aí avantajado, não foi tão tranquilo assim, foi o famoso placar mentiroso, né, galera? Esse 4-0 diante aí da Indonésia, o Japão aí que teve muitas dificuldades de penetração, de jogo, principalmente aí no primeiro tempo, quase tomando gol, inclusive, no primeiro tempo, né? A Indonésia, nos primeiros 15 minutos, deu um verdadeiro caldo para cima da seleção japonesa. Muita chuva na etapa inicial também, campo pesado, jogadores da Indonésia dando a vida ali na primeira parte do jogo, mas deram tanta vida na primeira parte que no segundo tempo o time cansou e acabou não segurando aí a seleção japonesa, né? Nessa partida em si, o Japão entrou em campo com Suzuki, o Hashioka, o Itakura e o Machida, Murita, Wataru Endo, Mitoma, Minamino, Doan, Kamada e Koki Ogawa. Entraram na etapa final o Sugawara, o Maedinha, o Juneito, o Ohashi, o Hatachi. Os gols marcados aí pela galerinha, né? O Sugawara abrindo o placar. Aliás, foi um gol contra, né? No cruzamento ali. O gol foi acreditado ao Justin Hubner, né? Um gol contra. Depois o Minami no fim do primeiro tempo fazendo o segundo. Na etapa final, Morita fez logo no começo do segundo tempo. E Sugawara fechando o caixão. Aquele famoso gol. Parece que o Sugawara não tinha o 4G ativado, né? Caiu a conexão dele no 2G. Mas pior ainda que foi a zaga da Indonésia que ficou no 1G. Não tinha nem internet a zaga da Indonésia que... ele é 2 por hora, pesado, fez todo o lance e marcou o gol e eles não conseguiram marcar o Sugawara na finalização, né? Deixa eu começar os comentários desse jogo com o nosso querido Thiago Bom Tempo, que ele vai destrinchar direitinho aí primeiro tudo o que aconteceu nessa partida com direito a Godzilla na arquibancada e tudo, né, Bom Tempo? Contra um herói da Indonésia, né? Isso do Godzilla foi bem surpreendente, né? A gente não tava esperando ver um bandeirão do Godzilla lá no meio da torcida da Indonésia. Até queria perguntar pro Thiagão o que ele achou disso aí, já que eu sei que ele tem a carteirinha de membro do Ultras Garuda, torcida organizada lá da Indonésia. O que você achou desses bandeirões aí da torcida da Indonésia, Thiagão?
Cara, eu achei sensacional, cara, muito legal, muito bacana mesmo. E a mensagem, por mais que seja. é, Dá pra gente usar o termo, talvez uma pequena provocação em alguns momentos assim, mas assim, muito saudável, muito tranquilo, né? Ultraman ali contra o herói indonésio ali e tal, que eu desconhecia até depois que o Bom Tempo fez. Inclusive, temos um Reels, né, nas nossas redes sociais de Nomaru. Se você não viu, procure lá, que o Bom Tempo destrincha bem essa história. Eu achei muito legal, cara. Então, é assim. E o Bandeirão, no vídeo que o Thiago fez, ele mostra meio que como a galera tá fazendo, meio que estiando ele, puxando pelos cabos, né? Um puta trampo, né, cara? Um trampo federal, assim, que só o cara que é muito fã mesmo, assim, pra participar. E eu achei sensacional, cara. Tanto as mensagens, tanto o apoio, o estilo que eles pegaram, aquele Godzilla um pouco mais recente, né? Até o Godzilla dos filmes um pouco mais novos, assim, lutando ali contra o herói indonésio ali. Puta, muito legal, cara. Eu achei sensacional, cara. Esquadrão Garuda dando um show, cara, nas arquibancadas também. É legal ver essa rivalidade que tá começando a surgir, né? Se a Indonésia Uhum. realmente continuar evoluindo assim, em ter uma seleção mais forte a nível asiático, acho que vai ficar uma rivalidade bem legal. Ao contrário do que aconteceu com a China, né? Depois a gente vai falar do jogo contra a China, já foi uma rivalidade indo mais para aquele lado é, indo mais pro sentido ruim de uma rivalidade em si, né? No caso da Indonésia, não, foi uma rivalidade saudável, a provocação deles ok, mostrou muita paixão da torcida deles, né? Até a forma como eles receberam a seleção japonesa, muitos indonésios foram ver o treino do Japão, foram tietar os jogadores, a mídia da Indonésia também em peso comparecendo nos treinos, né? E como vocês falaram, né? Esse 4-0 foi um placar exagerado, né? Placar mentiroso, não foi jogo para tudo isso. A Indonésia jogou para fazer pelo menos um gol, né? Não fez porque o Zion Suzuki, nosso goleirão que muita gente ainda corneta, mas salvou o Japão quando tava 0-0, né? Um lance frente a frente lá com o atacante indonésio, o Zion Suzuki fez uma defesa crucial na partida. Se tivesse saído o gol naquele lance, acho que ia ser um jogo bem mais complicado do que foi. Salvando inclusive o Itakura, né? A falha do Itakura teve uma atuação bem abaixo da média nessa partida, o Itakura. Se foi, né, o jogo que o Japão passou mais sufoco de todos esses jogos das eliminatórias até agora. Mais até do que naquele jogo contra a Austrália, né? Que a Austrália passou o jogo inteiro sem ameaçar, praticamente não estou no gol, né? O gol que a Austrália fez foi um gol contra do Japão. Então esse foi um jogo que o Japão realmente passou sufoco no primeiro tempo. Teve alguns lances ali que, por muito pouco, que não saiu o gol da Indonésia. Acho que na finalização eles ficaram devendo um pouco. Mas conseguiram criar alguns lances de perigo. Acho que sorte do Japão também que o Marcelino Ferdinand, que é o principal a jovem estrela, né, desse time indonésio, não foi titular nessa partida, né? Ele entrou já nos minutos finais, nos 15 minutos finais, quando já estava praticamente decidido, né? Então não teve muita influência na partida. Uma coisa interessante desse time da Indonésia, né, que desde que eles começaram a explorar esse lado holandês, né, a seleção mudou bastante, né? Até comparando com aquela seleção que o Japão jogou esse ano na Copa da Ásia, já é um time bem diferente, né? Esse elenco de agora, a gente tava vendo que tem dos jogadores convocados, 14 são jogadores naturalizados, né? Quase todos nasceram na Holanda, mas não é aquela naturalização igual a China estava fazendo, igual agora os Emirados Árabes estão fazendo, que é simplesmente pegar os brasileiros que jogam na liga deles e dar a cidadania. Não, são jogadores que têm a ascendência indonésia de verdade, né? Então eles têm uma ligação real com o país. Eu até achei legal que na hora do hino nacional todos estavam cantando o hino nacional, né? Não sei nem se eles falam fluentemente o idioma, já que parece que a maioria nasceu na Holanda, joga lá na Holanda, joga no futebol europeu, então talvez não teve assim, muita experiência de morar na Indonésia e tal, talvez não fale muito bem a língua, mas
Deu pra ver essa emoção dos jogadores, né? Todos estavam cantando o hino e cantando com vontade, né? Estavam sentindo esse orgulho de representar o país, né? Então, a partida em si, o Japão demorou um pouco, né? Até finalmente conseguir mostrar seu futebol. Acho que foi só lá depois dos primeiros 30 minutos, 35, né? Que o Japão finalmente acertou uma boa troca de passes lá. Bem, o gol foi gol contra, né? Mas era para ser gol do Ogawa. O Ogawa, se não fosse o Justin Hubner lá tocando para dentro, o Ogawa ia fazer o gol, né? O Ogawa que só tá jogando por causa de lesão, né? Nesse time titular do Japão para essa partida teve 2 alterações por lesão, né? Que foi justamente o Koki Ogawa no lugar do Ueda. O Ueda que se lesionou lá jogando pelo clube e vai ficar mais um tempinho de fora, né? Então aproveitou bem essa chance o Ogawa. E também foi o Hashioka, né? No lugar do Taniguchi, se lesionou lá no time do Thiagão, né? No Centroiden. O Hashioka ganhando uma chance aí na zaga. Então tirando esses dois, eram basicamente a força máxima que o Japão tinha disponível, né? Aproveitou muito bem essa chance o Ogawa nessa partida. E uma coisa que eu achei curiosa é que no jogo da Copa da Ásia desse ano, também teve um gol contra da Indonésia a favor do Japão e também foi do Justin Hubner, então a gente já tem 2 gols contra jogando contra o Japão. Mas acho que no geral praticamente todo mundo jogou bem no Japão, né? Para mim o melhor em campo foi o Morita. O Morita que aproveitou bem essa função de segundo volante, né, que ele faz quando joga do lado do Wataru Endo. Porque ele tem um pouco mais de liberdade, né, para aparecer na frente, para apoiar o ataque. A gente lembra até que na época que o Morita jogava no Kawasaki Frontale, ele praticamente não aparecia na frente, ele quase nunca fazia gol, né? Mas depois que foi para a Europa, ele começou a tomar gosto, né? Chegar na frente, de vez em quando faz o gol, dá assistência. Então acho que ele foi muito bem no lance do primeiro gol, né? Parece que foi meio que no improviso, naquele passe de calcanhar que ele deu lá, mas que desmontou a defesa e deixou o Kamada lá livre, né, para fazer o passe lá pro gol que seria do Ogawa, acabou sendo um gol contra. Um belíssimo Depois, giro. depois ele acabou ganhando um presente, né, do goleiro adversário que deu a bola no pé dele, acabou marcando o gol dele, mas também acho que ele foi muito bem na marcação, nos passes, então para mim Morita foi o melhor em campo nessa partida, mas também teve muitas atuações que eu gostei, como o Kamada, por exemplo, o Kamada que às vezes parece que muitas vezes o Kamada dá a impressão de que ele pode fazer mais, né, pela seleção, mas dessa vez achei que ele foi muito bem, muito eficiente, né, sempre que a bola chegava nele ele conseguia fazer uma boa jogada, um bom passe, tomar uma boa decisão. Acho que foi um dos mais participativos, né, do ataque japonês. Um pouco Matira também acho que fez uma partida boa, apoiando o ataque nos duelos aéreos também, é uma arma muito forte dele. Essa altura do Matira é uma arma muito boa. E também destaco o Sugawara que entrou muito bem na partida, né? O Sugawara que já vinha vários jogos sem ganhar chance, né? Até porque nesse esquema do Moriyasu, esse 3-4-2-1, ele tem usado meias ofensivos como alas, né? Então na ala direita tem jogado ou o Doan ou o Junya Ito, e o Sugawara acabou meio que perdendo espaço, né? Mas agora ele ganhou essa chance, né? Entrando no lugar do Doan no segundo tempo, entrou muito bem, fez um gol na jogada muito bonita lá, a tabela com o Junya Ito, né? Então acho que ele aproveitou muito bem essa chance que teve, mostrando que ele também tem espaço nesse time, né? Porque esse sistema que o Moriyasu está usando é um sistema que está funcionando muito bem para enfrentar os times asiáticos. Mas quando vai enfrentar uma seleção maior, acho que vai ter que mudar um pouquinho, no sentido de que
é muito arriscado você jogar com jogadores tão ofensivos nas alas, né? Então vai ter que começar a pensar em jogadores um pouco mais defensivos, como o Hashioka, por exemplo, ou o próprio Sugawara. Enfim, mais opções, né, que teria para o time, né? E de atuações que eu achei mais negativas, acho que só o Itakura e o Ohashi. O Itakura, de vez em quando, ele tem. Parece que ele tem algum. Acontece, eu não sei o que acontece com o Itakura, que ele comete muitos erros de uma vez, né? Foi aqui naquele jogo lá da Copa da Ásia, né? Jogo da. Foi o jogo contra o Irã, né? Jogo contra o Irã na Copa da Ásia, que o Itakura teve uma partida terrível, né? Depois fez várias partidas boas em sequência e nesse jogo contra a Indonésia também cometeu muitas falhas que ele não costuma cometer. Enfim, foi um pouco abaixo. O Ohashi que ganhou uma chance entrando no segundo tempo, na estreia dele na seleção, o único estreante, né, nessa data FIFA, jogou nos minutos finais no lugar do Ogawa, teve uma chance de um passe do Hatata, inclusive, né, o Hatata entrou bem também, um que entrou bem no segundo tempo foi o Hatata, um que ganha poucas chances também, né, pessoal aí do Celtics que sempre quer ver mais o Hatata jogando na seleção, né? Ele deu um passe que deixou o Ohashi na cara do gol, poderia ter sido 5-0, né? O Ohashi acabou desperdiçando essa única chance que teve. Mas, no geral, o time muito bem, só essas duas atuações negativas aí do Itakura e do Ohashi. Uma coisa interessante nesse jogo, só para complementar o que o Bom Tempo falou, é que essa questão dessa formação nova, né, que a gente está vendo no Japão utilizar com mais frequência, com os 3 zagueiros, os times bem ofensivos, como você falou. E aí, isso é um pouco contrastante, né, quando a gente vai pensar em seleções mais bem elaboradas, que têm defesas melhores, meio-campos mais cascudos, que vai dificultar muito que o Japão consiga ter essa liberdade que teve nesse jogo contra a Indonésia, mas a gente consegue perceber que o Moriyasu vem desenvolvendo mais essa formação, né? Que nem nesse jogo, inclusive no gol do Minamino, em vários momentos você via que ele fazia algumas inversões, né? Às vezes ele estava um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais pela direita, né? Muito móvel, né? Essa formação, como na verdade todos os clubes têm, né? Mas o Japão começa a se tornar uma equipe cada vez mais móvel nessa formação, e é interessante que os jogadores estão buscando estar desmarcados, né? Inclusive neste gol do Minami que eu achei fenomenal a jogada, aonde, claro, o Mitoma teve um espaço, né, para parar a bola, para tentar dar o corte, tentar fazer o passe rasteiro, e o Minamino vem de trás, né? Então ele vem de trás, bate a finalização de bate pronto, tira completamente a chance do goleiro conseguir fazer alguma coisa, tira a atenção da zaga. Então, assim, é interessante o quanto essa formação, enquanto a gente não confronta equipes do primeiro escalão, né, seleções do primeiro escalão, pelo menos a gente vê que é uma formação que está tendo evolução. Jogamos praticamente com a seleção completa, como o Bom Tempo bem frisou, e mesmo os jogadores que começaram, que são jogadores mais que provavelmente vão ser jogadores que vão começar no banco em algumas partidas, ou jogadores que talvez não tenham tantas chances em jogos mais pesados, nessa partida todo mundo jogou excelentemente bem. Concordo com o Bom Tempo em questão do Morita, acho que o Morita é um cara que eu só espero que ele consiga desenvolver um pouco mais a finalização. Eu acho que o recurso do chute dele é muito aquele chute de bico, né? Então eu acho que o chute colocado às vezes poderia ser mais uma arma que ele poderia estar desenvolvendo, já que ele tem esse volante que chega à frente, e acho que o Morita faz muito bem esse quesito do jogo também, e acho que é uma arma que pode ser muito bem utilizada ao favor do Japão. E Kamada cada vez mais mostra que né, talvez a gente deveria realmente ter um pouco mais de paciência. Até o Minamino também, muitas vezes, a gente acaba achando que talvez não vai virar tanto, é o jogador de 1 ou 2 temporadas e depois vai dar uma sumida, mas ambos eles, tanto o Minamino quanto o Kamada, pelo menos dentro da seleção e nos jogos mais atuais pelos seus clubes, vem mostrando que ainda continuam desenvolvendo seu futebol, e isso é muito bom, né, já que com a possível vaga já sinalizando no comecinho do ano que vem, essa seleção ela tem que continuar se desenvolvendo nesses jogadores para pensar, claro, né, nos voos maiores, que é o que a gente fala aqui há tanto tempo, que é a Copa do Mundo. O Minamino de 2023 para cá, ele renasceu, né? Com certeza. Aliás, Thiagão, falando aí do Minamino,
Com esse gol contra a Indonésia, ele chegou a 24 gols na seleção. Ele entrou no top 10 de maiores artilheiros da seleção, empatando com ninguém menos que Shunsuke Nakamura. Não, isso é muita coisa, porque realmente o Minami, ele passava muito aquela impressão de... sabe, é claro, é muito mais negócio de fã, né, que eu até falo nessa parte, que às vezes não é que ele é meio desmotivado pra jogo, né, mas eu acho que também a formação, cada jogador também tem aquela posição que ele joga melhor, que ele desenvolve melhor. A gente já falou várias vezes que é muito normal, não deveria ser, mas cada vez para os jogadores terem espaço de seleção. Eles não jogam muitas vezes no clube igual jogam na seleção, né? Então eles têm que se adaptar muito rápido, muito pouco tempo de treino, né? Por mais que seja uma seleção que basicamente a base joga junto já há um bom tempo, ainda assim tem uma rotatividade nesses jogadores de posição. O próprio Moriaço, né, sai de uma formação e agora adapta, né, esse esquema de 3 zagueiros para basicamente quase todos os jogos, né, que ele inicia pelo menos dentro das eliminatórias asiáticas. Então tudo isso muda bastante. E outro jogador que acho que às vezes não aparece tanto, mas sem a bola eu acho que é importantíssimo para essa formação é o Doa, né? Por mais que não tenha brilhado nesse jogo, o posicionamento dele sem bola, o quanto ele puxa a marcação pelo lado direito quando ele tá em campo, também eu acho relevante. Falta um pouco de gol às vezes pro Doa, mas em questão de movimentação tática, fico feliz. Sobre o Zion também, eu acho que vale um parênteses nosso aqui. Realmente, o Zion ele vem batendo nessa tecla. Quer dizer, os torcedores vêm batendo nessa tecla que o Zion ainda não é um goleiro que pode deixar o torcedor tranquilo. Realmente, pode ser que ele não seja ainda aquilo que a gente espera, né? Mas é a nova geração, né? É impagável, né? Imutável falar que o Zion evoluiu muito, né, desde quando ele sai do Japão e começa a ter cada vez mais espaço, né, no campeonato belga, e depois consegue uma evolução ainda mais jogando. Se não me engano, já tem 11 partidas pelo Parma da Itália. Então, assim, é um goleiro que jovem, que vem desenvolvendo cada vez mais. Dentro do Parma, olhando rapidamente pela internet, há elogios por ele. Ele veio para pegar a posição, então isso vai fazer com que o Zion desenvolva muito. Então, um goleiro alto, jovem, forte, e com certeza, se continuar desenvolvendo aquilo que a gente acha que pode desenvolver, com certeza tem tudo para ser o nosso goleiro para 26. Maravilha. Nos outros jogos da rodada, a China surpreendeu no último lance do jogo e derrotou o Bahrein fora de casa por 1-0. No clássico da rodada, Austrália e Arábia Saudita ficaram no 0-0. Mudando a página, indo para a nossa segunda rodada aí do mês de novembro, o Japão visitou o grande rival China e conseguiu mais uma vitória espetacular aí num dos maiores clássicos da Ásia, né? Venceu fora de casa por 3-1, um jogo tranquilo para a seleção japonesa. Tiveram aí alguns pequenos sustos, mas bem poucos. A China, mais uma vez, mostrando inofensiva, um pouco mais ofensiva, porque conseguiu um golzinho e até atacou algumas vezes, mas não conseguiu nada de eficaz ali no golzinho. Entraram em campo, dessa vez do Japão, Suzuki, Itakura, Machida e Seko, Wataru Endo, Minami no Keito, Nakamura, Juneito, Otanaka e Kubinho, e Ogawa no ataque. Entraram durante a partida Hashoka, Mitoma, Daichi Kamada, Daisen Maeda e finalmente o Furuhashi, né, nosso Kyogão da massa aí, entrou em campo, mas nada pôde fazer, recebeu só pedrada de passe, nenhum passe redondinho. Teve pouca chance, né? Entrou só em 77 aí, etapa final e a bola não chegava nele. Mais uma vez o Kyogo aí não fazendo gol, não jogando bem, não vindo aí a fazer alguma coisa na partida. Os gols do Japão foram marcados pelo Kokyogawa de cabeça no fim do primeiro tempo, e Takura de cabeça nos acréscimos também, e Ogawa também de cabeça na etapa final, fazendo a terceira, né? Foi um hat-trick de cabeças da seleção japonesa. Eu nunca vi, não me lembro de um jogo do Japão fazer tanto gol de cabeça assim na minha memória. E no começo do segundo tempo, o Lin Lianmin diminuiu aí para a seleção japonesa 3-1. Uma grande vitória, embora
A China fez aí suas artimanhas, bateu pra caramba, desceu a lenha, tem até um papo de que diminuiu um pouco as dimensões do gramado e tudo mais, rolou hostilidade dentro e fora de campo, na arquibancada, com o torcedor, tudo que teve direito aí que a China poderia fazer fez, mas não conseguiu superar o Japão. Thiago Henrique Cruz. Expectativa para esse jogo, sinceramente, tá baixa. A gente estava até falando nosso particular ali, antes de começar o jogo, que realmente a minha expectativa é que fosse um jogo feio, que o Japão ganhasse fácil e ponto final. Só que sempre Japão e China, e isso, bom tempo sempre alerta, é sempre mais do que um jogo, né? Saindo um pouco desse aspecto de falar, lá, o chinês fez isso, o chinês fez aquilo, o chinês maldoso, blá blá blá, a gente sabe que existe, né? Existe uma fronteira. Agora, parafraseando para mim um dos melhores podcasts de esporte que eu já vi, que não fala só sobre esporte, que é a Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Existe uma fronteira invisível entre confrontos que é Japão e China, Japão e Coreia, por motivos óbvios históricos, problemas que está muito além do nosso entendimento, problemas gigantescos que passam gerações, então, enfim, isso é muito mais do que futebol para uma China contra o Japão, ainda mais com o Japão jogando fora de casa dentro do território chinês, realmente é sempre um jogo muito mais tenso. Dentro de campo, eu até acho que o futebol chinês, comparado com aquele 7-0, né, de 2 meses atrás, evoluiu. Né? É incrível como essa seleção chinesa, ela pelo menos conseguiu um ponto de evolução em algumas coisas. Né? Então, apesar de não ter, né, contado com jogadores importantes do elenco que ficaram fora e tudo mais assim, inclusive o Lei acabou não jogando e outros jogadores também, mas a seleção chinesa, ela tem um certo desenvolvimento. Eu quero muito acreditar no nosso querido amigo, e agora a gente pode falar isso que já conversamos com ele pessoalmente, Biratan Leal, que ele falou durante a transmissão, que o melhor do futebol chinês ainda possivelmente, se tudo der certo, está por vir. Né? Então, todo o investimento que foi feito, pré-pandemia e tudo mais, tudo aquilo que poderia dar certo, que acabou ficando pela metade, pode ser que esse desenvolvimento acabe criando uma boa nova geração que ainda está por vir dessa seleção chinesa. Mas o que a gente vê em campo ainda é uma China muito limitada, onde o Japão foi superior em basicamente todos os setores. O primeiro tempo foi um primeiro tempo um pouquinho mais truncado. O Japão teve talvez ali os primeiros 20 minutos também tendo que se adaptar um pouco a um jogo mais corrido da China, uma marcação muito, até surpreendentemente boa para mim do futebol chinês ali nos 20, 25 minutos do primeiro tempo, até né, que o Japão começa a se acostumar com o jogo. Claramente a seleção chinesa não consegue manter o ritmo de imposição de marcação por muito tempo, e aí é a hora que o Japão começa claramente com mais tática, com mais físico, né, com mais bola, conseguir fazer o que o seu jogo rodasse melhor, e aí a gente consegue, né, no cruzamento do Kubo, o Kubo que tá se tornando um belíssimo cara também para fazer jogadas de bola parada também, né, o jeito que ele bate seco na bola assim no escanteio é um pouco diferenciado, se vocês verem isso para ele prestar mais atenção, é bacana como ele bate sempre buscando a parte mais interna da bola, a bola vem perfeita pro H bater de cabeça, o segundo gol também, né, de uma bola parada do outro lado, agora com o Junhaito, né, também acaba encontrando do outro lado o Koitakura, que ficou devendo o primeiro jogo, nesse jogo jogou um pouquinho melhor, na minha opinião, depois do bom tempo vai poder confirmar pra gente. Pra mim, inclusive, até coloco o Itakura como o melhor zagueiro dessa partida do Japão, depois vocês podem discordar ou complementar alguma coisa, e aí quando vem pro segundo tempo, o Japão muito mais tranquilo, toma o gol, né, logo aos 48 minutos. Talvez quando toma o gol, a China dá aquele up novamente, só que aí a marcação chinesa é ruim, os jogadores já estão cansados, não tem equilíbrio de marcação, e aí vem uma belíssima jogada do Junhaito e pro terceiro gol, o segundo gol de cabeça do Ogawa, o terceiro gol de cabeça do jogo, e o Japão basicamente a partir desse momento faz as trocas, o jogo começa a rodar um pouquinho mais lento, né, entre os outros jogadores, a gente tenta algumas coisas diferentes, mas o Japão acaba não conseguindo ampliar um pouco mais esse placar, apesar que para mim o 3-1 ficou de bom tamanho. Gosto muito, para mim, o meu Japão ideal, né, dentro da minha
do meu entendimento, esse meio-campo quase foi nessa partida, né? Porque a gente começa o jogo com o Gianneito de um lado, né? O Nakamura, que obviamente quando vem o Mitoma gosto mais, então o Gianneito e Mitoma, né? Você tem o Endo e a Otanaka, que também poderia ser o Morita, e na frente você tem o Kubo, o Minamino e o centroavante, que normalmente vai ser a Sileda, obviamente. O Ogal agora vem mostrando talvez essa possibilidade de ser essa sombra pro jogador. Então eu acho que esse, para mim, é o Japão mais assim, que nós temos no momento, e apesar de talvez um jogo não tão bom do Keito Nakamura, ainda é um jogador que tem qualidade no passe, tem qualidade na finalização, do arranque de bola, então bom jogo, no geral um bom jogo do Japão, quase nenhum susto no segundo tempo, ali tirando uma tentativa ou outra da China, o Japão conseguiu se postar mais, o Zion não teve que se preocupar tanto quando o jogo já estava resolvido, então no final uma partida maiúscula para mim do Japão que consegue uma vitória importante. E um detalhe que, se eu não me engano, Bom Tempo pode até me falar que eu estou errado. Se eu não me engano, foi naquele Japão e China 7-0 2 meses atrás, que foi quando o Moriyasu entrou com o sistema de 3 zagueiros para valer e meio que a partir daquele momento definiu que é essa nova formação, não foi não, Bom Tempo? Acho que ele já começou a usar essa formação nos últimos jogos lá na fase anterior. Eu lembro que no jogo contra a Síria já tinha essa formação. Pareceu no início, né, que seria uma situação de jogo específica, mas acho que deu tão certo, né, que acabou virando o sistema padrão, pelo menos para as eliminatórias, né, para os adversários asiáticos, né. Esse Moriyasu fez mais mudança do que eu esperava, né, nesse jogo. Eu imaginava que o Junieito ia ser titular dessa vez, eu imaginava que o Kubo ia ser titular dessa vez, mas foram 5, né, alterações no time, né? Além do Junieito e do Kubo, também entraram o Seko, o Tanaka e o Nakamura. Acredito que mais por questões físicas do que técnicas. Acho que alguns jogadores, né, por exemplo, o Kubo, como ele foi o último jogador a se juntar ao elenco, né? Tá jogando muito lá pelo clube dele, então acho que priorizou esse lado físico, né, para ele não jogar na primeira partida e jogar quase todos os minutos na segunda. Então acho que para os outros jogadores também isso pesou um pouco. No caso da zaga, acho que talvez o Moriyasu ainda não tem muita certeza se o Hashioka ou o Seko, qual dos dois que estaria melhor, então deu a chance igual para os dois não ser titular em cada jogo. Apesar de que eu acho que o Hashioka é mais jogador, né? O Seko pareceu que no segundo tempo o único jogador que pareceu que perdeu um pouco a confiança, principalmente depois que a China fez um gol, né? Até porque o gol foi em cima dele, apesar de que tava 2 contra 1, né? Não tinha muito o que ele fazer naquele lance, mas foi em cima dele o gol chinês. Depois ele tomou cartão amarelo, tomou algumas bolas nas costas, parecia até que ele tava um pouco inseguro ali no final do jogo. Mas da maioria dos outros jogadores deu pra sentir que eles não sentiram muito o baque de ter tomado um gol, né? Uma coisa que acontece muito na seleção japonesa é quando toma um gol, parece que às vezes sente um pouco esse lado psicológico, mas nesse caso eles não sentiram, né? Tanto que 5 minutos depois fizeram o terceiro gol e já praticamente matou aquele ímpeto da China que voltou lá no segundo tempo, né? Então acho que foi um jogo em que a bola aérea, né, que já foi um ponto fraco do Japão, virou a principal arma, né? O Japão decidiu o jogo com 3 gols de cabeça, 3 gols na bola aérea. Acho que foi um jogo que a gente viu aquele Kubo, que é o craque da Real Sociedad, que é um dos principais jogadores hoje no campeonato espanhol. Na seleção japonesa ele ainda não é aquele jogador que é sempre titular, né? Mas ele tem... Cada vez mais a gente vê que o Kubo tá subindo de nível na seleção, né? Então, nos últimos jogos, tem aumentado muito os jogos em que ele tem sido decisivo. Eu tava até vendo as contas aqui de jogos em que os jogadores... que eu anoto aqui também, quem foi o melhor em campo em todas as partidas, né? Então, nesses últimos jogos do Moriyasu Japan, tá tendo
muitos assim jogos em que o Kubo tem sido o grande nome decisivo, né? Então, dessa era Moriyasu, depois da Copa 2022, teve 5 jogos em que o Kubo foi o melhor em campo. Então, e atrás dele tem aqui 3 jogos o Ayase Ueda, 3 jogos a Otanaka, 2 Morita, 2 Junya Ito e vários com 1. Então o Kubo já é o jogador mais decisivo, claro, dentro das minhas análises aqui que eu faço, nessa segunda era Moriyasu. Então nesses jogos, principalmente em que o Kubo tem começado como titular, muitos deles têm sido ele o principal responsável por decidir o jogo, e acho que hoje foi um desses jogos em que a gente viu o Kubo na melhor forma dele. Acho que valeu a pena, né, você descansar o Kubo no primeiro jogo, até porque quem entrou no lugar dele entrou bem, né? O Minamino fez gol, o Kamada fez uma partida muito boa, então não é como se não tivesse opção, né? Então isso é uma das vantagens desse elenco do Japão, né? Mesmo que você descanse um jogador-chave como o Kubo, como o Mitoma, como o Junya Ito, você tem opções que também estão jogando em alto nível, né? No caso do volante também, você tem o Endo, que é titular absoluto, que é o capitão, tem o Morita, que também está jogando muito bem, foi decisivo no jogo contra a Indonésia, o Tanaka, que está uma fase absurda, né, no clube dele, foi até eleito jogador do mês agora, acabou de receber esse prêmio lá no Leeds United, e também acho que por isso, né, valeu, foi até um prêmio, né, pro Tanaka, tava merecendo, né, jogar também uma chance como titular na seleção. E atrás deles, né, tem o Joel Fujita, né, que é o principal jogador da última seleção olímpica, é também um jogador de muito potencial, então é uma posição que a gente não tem mais com que se preocupar por muito tempo, né, e além de outros nomes, né, o Hatate também é outro jogador muito bom que pode fazer essa função, o próprio Kamada também faz muito bem essa função, então posições que a gente não precisa se preocupar, né. Acho que foi uma partida, apesar de que a China jogou melhor do que a gente esperava, né? Um time muito mais bem armado, né? Muito mais bem postado do que naquele 7-0. O Japão também fez uma partida boa o suficiente, né? Conseguiu igualar o que foi a maior vitória da história contra a China em território chinês. Acho que vocês devem se lembrar, né? Aquela final da Copa da Ásia lá de 2004, que também foi 3-1. Teve todo aquele clima de guerra lá, acho que foi um dos assim, mais tensos, né, da história da seleção japonesa. Mas dentro de campo foi uma vitória assim, sem muita dificuldade, né? Mais ou menos igual essa de hoje. Teve alguns momentos de dificuldade, alguns momentos mais difíceis dentro da partida, mas no geral o Japão foi superior. Eu acho que o Ogawa e o Matida, acho que saem como os jogadores que ganharam mais pontos, né? Nessa data FIFA. E eles jogaram bem nas duas partidas, né? Acho que o Matida é um zagueiro que parecia que ia ser aquele eterno reserva, né? Mas começou a ganhar chance. Eu acho que hoje, se por exemplo o Hiroki Ito, que é quem joga ali pela esquerda, esse híbrido de zagueiro com lateral, essa mesma função que o Matida faz, se o Hiroki Ito voltar, eu acho que o Matida tem boas chances de, mesmo com o Hiroki Ito recuperado, manter a posição de titular, até porque ele vem jogando bem, né? Se você pegar os últimos jogos, o Matida tem feito uma sequência muito boa, né? Ele não fez nenhum jogo ruim nessas eliminatórias, então tem esse lado muito forte dele, que é no jogo aéreo, né? Ele é um dos jogadores mais altos do time do Japão. E ele também tem contribuído no ataque, né? Ele tem uma precisão na saída de bola, um passe com a perna esquerda que tem sido uma arma no time, né? Até alguns gols ele ajudando também. E o Ogawa, que parecia que era reserva absoluta do Ueda, né? Mas se o Ueda não se cuidar, acho que o Ogawa pode até tomar essa posição dele, ou pelo menos disputar mais aí, a ponto de não ter assim o Ueda assim, ficar tranquilo, né, como titular. E aliás, eu tava até olhando aqui os números, o Kokyogawa,
ele chegou a 9 gols em 9 jogos pela seleção, e considerando que na maioria desses jogos ele nem foi titular, ele tem uma média de 1 gol em cada 44 minutos. Então é como se ele fizesse 2 gols por jogo, que é uma média absurda para um centroavante. É claro que são poucos jogos ainda, né? Mas ainda assim, a gente tá vendo essa última sequência dele, né? Até deveria ter mais um gol nessa conta aí, porque naquele primeiro gol contra a Indonésia praticamente foi um gol dele, né? Como se fosse um gol dele. Em comparação, o Ayase Ueda, né, que já tem um pouquinho mais rodado na seleção, né? Já fez 30 jogos pela seleção, marcou 14 gols. Então a média dele tá em 1 gol a cada 130 minutos. E enquanto botei aqui também o Kyogo Furuhashi, nosso querido Kyogo aqui, que muita gente tava chorando aí, querendo ver ele na seleção, virou aquela fanfarra toda quando ele foi convocado, como se de repente o Moriyasu tivesse convocado um Messi, né, pra seleção japonesa, como se fosse o cara que ia chegar e resolver tudo, né, mas o Kyogo, ele tem números assim bem mais modestos, né, em 22 jogos que ele fez pela seleção, marcou 5 gols, e ele marca 1 gol a cada 168 minutos. Mas, assim, o Kyogo parece que ele é um atacante, um tipo diferente de atacante, né? Eu vi quando ele entrou, tentaram fazer alguns lançamentos pelo alto lá pra ele. Aquilo lá não adianta, né? O Kyogo não vai ganhar a jogada aérea contra o zagueiro adversário. Não adianta você jogar a bola por cima, né? Você tem que jogar por baixo, ou jogar nas costas da zaga pra ele correr no espaço, né? É um atacante diferente, né? Até achei que foi interessante quando o Daisen Maeda entrou lá no finalzinho, né? Fazer aquele combo com ele, até uma jogada que o Daisen roubou a bola lá perto da área, fez um cruzamento e o Ashioka mandou aquela pedrada lá que o Kyogo desviou de cabeça para fora, mas enfim, foi mais uma chance aí que o Kyogo não aproveitou na seleção. Acho que vai ser meio difícil para ele conseguir, por mais que ele continue fazendo gol, sendo um ídolo lá no Celtic, acho que a concorrência vai estar cada vez maior, até porque o Kokyogawa agora tá praticamente chegou num nível de disputar pau a pau com o Ueda para ver quem vai ser titular nesse time, né? É um verdadeiro esquadrão aí na parte ofensiva do Japão, né, Thiago? Bom, não é possível, Elias, que estão fazendo o Kyogo treinar na seleção bola aérea que nem no Celtic ele treina, né? Então vamos lançar a bola lá pra ver. Quer dizer, é um negócio inacreditável. Eles deviam colocar uns tapes aí dos jogos do Celtic pra mostrar, ó, como que você tem que tocar a bola pro Kyogo. Que o Kyogo é aquele famoso finalizador ligeirinho, né? Lança a bola, ele corre, finaliza. Geralmente ele tem aquela finalização de prima, né? Que a gente fala, finalização de primeira, que pega de surpresa o adversário. Aqueles cruzamentos baixos que a bola vem, ele só bota pro gol, né? Realmente é um atacante bem diferente aí, né, dos demais da seleção japonesa, que são mais tradicionais. Vocês querem comentar mais alguma coisinha dos jogos? Aí eu posso passar como foi a rodada completa e a classificação. Eu só acho que esses jogos agora estão mostrando a evolução do Moriyasu como técnico, né? Se a gente for comparar com as eliminatórias passadas, lembra que a gente jogava praticamente num 4-3-3 com 3 volantes, né? Era primeiro não tomar gol e depois fazer um gol, né? Foi aquele sufoco lá até aquele jogo contra a Austrália para classificar. Aquele futebol de poucos gols marcados, poucos gols sofridos, e agora totalmente o contrário, né? Então o Moriyasu mostrando que tem cada vez mais repertório, né? Criou agora mais uma opção, né, de sistema tático, e é basicamente uma variação daquele mesmo sistema que ele usou na Copa do Mundo, né? Meio que de improviso, na verdade, mas que usou na Copa do Mundo a versão defensiva, né, desse mesmo sistema, e agora usando a versão ofensiva, né? Acho que é interessante que, dependendo do adversário, né, com algumas alterações, no caso dos alas, né, aí você tem o mesmo sistema, mas você pode jogar de forma mais defensiva ou mais ofensiva. E outra coisa também que eu tava pensando vocês já pararam para reparar que a gente tá vendo agora o que é o melhor momento da história da seleção japonesa, né? Que se a gente tirar
recortar aquela Copa da Ásia lá, que deu tudo errado, né? Parece até que tem um pouco de teoria da conspiração, com aquele negócio da casa do Junior Ito e tudo. Mas depois da Copa do Mundo, do ano de 2023 foi em questão de resultados, foi o melhor da história da seleção japonesa. E agora 2024 também a gente está fazendo uma campanha nas eliminatórias que nunca fez antes, né? Nunca aconteceu de ter uma eliminatória tão tranquila igual tá tendo. Uhum. Já teve outras vezes que o Japão foi o primeiro país a se classificar e tal, mas nunca foi uma diferença tão grande assim para os adversários asiáticos igual está sendo agora, né? Então uma evolução que a gente está vendo diante dos nossos olhos, né? Esse novo momento do futebol japonês, né? A diferença é que antigamente o Japão se classificava primeiro, assim, e tudo mais. Só que tinha uma disputa, né? Eram jogos complicados. Aquela vez a eliminatória de 2006 com o Irã, né? Que foi bem pau a pau, assim, mas classificou primeiro. As eliminatórias de 2010, que teve toda aquela disputa acirrada com a Austrália e o Uzbequistão, né? Que foram aí classificações, entre aspas, tranquilas, porque foi cedo. Só que a diferença é que o Japão está muito acima dos adversários, que isso aconteceu até um fato inédito, né? Que geralmente o Japão é muito acima dos adversários nas pré-classificatórias, né? Antes da fase final. E agora também está sendo na fase final, né? Nas eliminatórias. Continua jogando futebol, continua massacrando aí, judiando, né, dos adversários, inclusive dos mais fortes, né, Thiagão? Alguma coisa rara aí que nunca havia acontecido na história. O Bom Tempo tem toda a razão, cara. Sim. Não, e só para fazer um parecer como exemplo, né, sobre esse assunto, eu lembro de estar assistindo o Japão-Uzbequistão, que era o jogo pelas eliminatórias para a Copa 2010, aonde era o jogo que o Japão poderia já se classificar, né, conseguir a classificação vencendo, e foi um baita de um jogo, assim, sofrido de assistir, foi um jogo difícil, né, a classificação veio com o gol do Okazaki, aí a manchete era o Okazaki vibrando e tudo mais assim, e eu lembro de assistir o filme, assistir o jogo tenso, né, não foi um jogo fácil, né, o Japão, claro, melhor do que aquela seleção do Uzbequistão que foi uma das seleções que tentaram ali a classificação, mas é um Japão que claramente tinha dificuldades em alguns setores, né, dependia às vezes até um pouquinho de uma certa falha do adversário para poder criar uma jogada, e hoje o cenário é muito diferente, né? Então, até parece, sinceramente, que quando vocês falam de aquela Copa da Ásia do errado, às vezes não dá aquela sensação de, pô, acho que a Copa da Ásia nem aconteceu, né? Porque não é possível que o Japão não tenha ganhado, né? Então, é essa sensação que eu tenho às vezes de que essa seleção é tão superior, né? Em vários quesitos, e hoje dá para dizer isso, superior em vários quesitos de várias seleções do futebol asiático, que é quase inacreditável que a gente não tenha ganhado a Copa da Ásia, né? Então, é muito louco isso, né? Foi um fato muito bizarro, né? O que aconteceu nas Copas da Ásia. O Japão é irreconhecível, cara. Eu acho esquisito até hoje. E o Qatar jogou aquele futebol absurdo lá e hoje tomando de 5 dos Emirados, né? Exatamente. E coisa boa nessa rodada é ver a Arábia Saudita perder para a Indonésia também, né? Thiagão se deliciou, né? Com o double. Até vi o jogo. O double anotado por Marcelino, né? Jogando lá na Indonésia, 2-0. E também o jogo emocionante da rodada foi o Bahrein e Austrália, né? A Austrália conseguiu, né, arrancar um empatezinho no último lance do jogo. Começou a partida vencendo numa falha bizarra da defesa do Bahrein lá. O Yang também chutando a bola de um jeito bizarro, tudo desequilibrando, né? O Abdul-Jabbar fez uma virada relâmpago, né? 75-77, mas no último lance o Yang de novo definindo o jogo de 2-2, né? Com esses resultados, o Japão é mais do que líder aí nessa chave, 16 pontos, em seguida da Austrália em segundo, equipes que estariam na Copa do Mundo nesse momento, né? Repescagem para a quarta fase são Indonésia com 6 pontinhos e Arábia Saudita com 6 pontinhos. Eliminados no momento Bahrein e China, né? Lembrando que
Agora os jogos das eliminatórias só no ano que vem, apenas em março, né? No final de março ali, no dia 20 o Japão enfrenta o Bahrein e no dia 25 enfrenta a Arábia Saudita, ambos jogos em casa, né? 2 jogos seguidos. E por ser 2 jogos em casa, eu acho que já está praticamente definida e liquidada a fatura. O Japão que já está praticamente com os 2 pés aí na Copa do Mundo, né? Uma coisa muito bizarra tira a vaga do Japão. Vou passar aqui o quadro dos outros grupos, como estão no momento, né? No grupo A, temos o Irã na liderança com 16 pontinhos, em segundo o Uzbequistão com 13 times que estariam na Copa. Na zona do playoff, os Emirados Árabes com 10 e o Qatar com 7, né? Eliminados Kirguistão e Coreia do Norte. Como o Bom Tempo disse ali, o grande destaque dessa rodada no grupo A foi os Emirados Árabes, que deu uma surra na seleção do Qatar, simplesmente aí 5-0, né? O Qatar aí irreconhecível. E no grupo B, no momento, temos a Coreia do Sul em primeiro com 14, em segundo Iraque com 11 times que estarão na Copa. Na repescagem, Jordânia terceiro com 9 e Oman em quarto com 6. No momento estariam fora Kuwait e Palestina. Coreia do Sul que tropeçou nessa rodada, né? A Palestina conseguiu empatar em 1-1 numa falha bizarra aí da defesa sul-coreana. Com o Bar abriu o placar, mas logo em seguida o Som empatou, mas a equipe sul-coreana não conseguiu vencer os palestinos. Então, no momento, estariam na Copa do Mundo, galerinha, Japão, Austrália, Coreia do Sul, Iraque, a seleção do Irã e a última representante, Uzbequistão. Bons nomes. Ainda tem bastante coisa para acontecer, tem alguns grupos bem enrolados ainda, né, para essas vagas, principalmente para a quarta fase, né, para o início ali que a gente chama de repescagem e tal, mas a próxima fase que pode dar mais vagas ainda, mas pelo menos tirando talvez, eu não sei quanto vocês esperavam o Uzbequistão hoje passando direto, mas é muito mais prazeroso ver o Uzbequistão passando direto do que o Qatar, né, com esse futebol esquisito, né, que às vezes ele vem mostrando, mas fora isso, as equipes que vêm passando aí são bons nomes. A Austrália, de empate em empate, vai chegando na Copa do Mundo, né, já que a Arábia Saudita adora um tropeço, e pelo menos tomar poucos gols é uma coisa que a equipe da Austrália vem conseguindo fazer durante essa eliminatória toda. E o Japão, que dos próximos jogos restantes, né, faltam ainda 3 rodadas, né, rodada 7, não, 4 rodadas, né, rodada 7, 8, 9, 10, dos 4 jogos, o Japão joga 3 em casa, né, o único jogo que o Japão não vai jogar em casa é na penúltima rodada contra a seleção da Austrália. Esse jogo vai acontecer apenas no mês 6 do ano que vem, então, inclusive o Japão finaliza a sua participação nessa terceira fase no dia 10/6 de 2025 contra a seleção da Indonésia em casa. Então, assim, muito tranquilo. Japão com a faca, o queijo, com o prato, com o café todo montado, tá tranquilo. É só continuar trabalhando sério, coisa que a gente sabe que vai acontecer, e a gente já começa a pensar além, que isso que eu acho que a gente sempre fala aqui no Renomaru, né? O Japão precisa sempre se passar além. Negócio de King of Asia, não sei o cara, isso aí é passado, o negócio agora é pensar em como essa equipe vai evoluir para enfrentar as principais seleções do mundo, que essa é a posição de destaque que o Japão busca nos últimos anos e cada vez mais vem caminhando para chegar nesse objetivo. Maravilha, Tiagão. Bom, antes de encerrar o programa, galerinha, gostaria de fazer uma homenagem especial à nossa principal ouvinte, incentivadora, mestra, que sempre esteve do nosso lado, que é minha mãezinha, né, Tiagão? Infelizmente aí, nesse fim de semana nos deixou, virou uma estrelinha, e eu fiz questão de apresentar esse programa porque ela ajudou muita gente, né? Incentivava, falava assim, não, vamos lá, faz o programa. Até uma época que, lembra, Tiagão, lá em 2021, que a gente tava desanimado, pensando o que ia fazer da vida, que o Renomaru tava desestabilizado, não ia bem. Ela falou, não, vocês amam tanto o programa, continuem, façam.
que é bem legal, façam por vocês, que vocês amam tanto, né? Fazer o programinha aí. Ela sempre tava ali do meu ladinho. E é isso, galera. Muito obrigado, mãe. Te amo. E vou deixar pro Thiagão encerrar o programa hoje um bom tempo, tá? Valeu, galerinha. Um abraço. Deixo aqui minha homenagem também à Dona Helena. Tive o prazer de conhecê-la uma vez quando fui para Curitiba. Fiquei até impressionado o quanto que ela me recebeu bem lá. Então, só me arrependo de não ter ido mais vezes, porque foi uma recepção assim que você fica até meio sem jeito, né? Eu fico, nossa, ela, como que pode, né? Alguém me receber tão bem assim, alguém que ela nem conhece, né? Então, deu pra ver, assim, que é uma pessoa incrível, né? Até pelas redes sociais, né? Tava sempre acompanhando, sempre postando, sempre interagindo com a gente, como o Elias falou, né? Foi uma das maiores incentivadoras, né, para que esse projeto continuasse até hoje. Então, fica aqui também meu muito obrigado para Dona Helena. É isso, galera. Um programa difícil de fazer. A gente está aqui pro profissionalismo, né, daquilo e também pelo o trabalho que a gente tem com o público. Inicialmente, eu tinha perguntado por Bom Tempo e a gente estava conversando entre nós como é que a gente fazia esse programa, se eu faria sozinho, se ele poderia estar participando para me ajudar, porque o que a gente queria de momento, claro, era dar um descanso para Elias, mas ele fez questão de estar aqui. Então, isso mostra a determinação e garra, né, e o quanto profissional é o Elias de estar aqui num momento tão complicado. Como a gente tentou escrever de maneira mais simples no texto do nosso Instagram, que obviamente hoje é um local onde é de fácil acesso para todo mundo. O nosso domingo começou muito, muito triste com essa notícia. Eu não tive a oportunidade de conhecer a dona Helena pessoalmente, mas pela internet, pelas trocas de áudios que eu fazia com a Elias, ela participava e dava risada e comentava, e o Elias comentava as coisas do dia a dia, me sentia também próximo, uma pessoa que também sempre me tratou excelentemente bem, sem nunca ter me visto pessoalmente, mandava mensagem no meu aniversário, retribuía o aniversário dela, ela participou, inclusive, do nosso especial de 10 anos, mandando um áudio maravilhoso, e com certeza a falta do Helena faz falta em mim também, porque nesses 10 anos, junto com Elias, junto com o Bom Tempo, ela fez parte disso. E não só foi uma das incentivadoras, como ela dava toques pra gente, ó, você tem que fazer isso, você tem que pedir pra galera dar o like, né, você tem que fazer, sabe, antenado as coisas. Então, assim, uma pessoa maravilhosa, um ser humano ímpar. Exatamente. E sem dúvida, galera, hoje esse programa ele com certeza aconteceu pela garra do Elias, pela determinação dele, pelo aquilo que com certeza a Helena queria, que, né, que o projeto continuasse sempre, que o Elias estivesse aqui com a gente. E é claro, se o dia que ele não tiver bem, normal, isso, tá? A gente vai tocando o barco, mas o programa de hoje, com certeza, a gente tentou trazer um pouquinho de alegria, foi com certeza em homenagem à dona Helena, que vai fazer com certeza muita, muita falta e vai ser sempre lembrado por todos os amigos ali, todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato com ele, porque realmente é um ser humano de luz que por onde passou deixou a sua marca. Fiquem com Deus, o Renomaro volta na próxima semana, tamo junto, excelente final de semana e até a próxima.